Começa mais uma live que antecipa os palestrantes da Jornada da Rebelião Saudável. E o convidado especial já está na área. Vamos lá. Boa noite. Grande Adolfo Duarte. Tá me ouvindo, Altran? Estou escutando. Beleza, beleza. E aí, parceiro? Tudo show, cara? Cara, tudo em paz. Graças a Deus, tudo legal. Como Agora é que tudo tá bem depois de um final de semana de gastroenterite viral, muito divertido. Rapaz! Botou pra fora tudo. Rapaz, metade da minha alma foi-se embora. Deu até para perder um pouquinho mais de abdômen. Rapaz, tem umas horas, viu, Altran, que a gente pensa, porra, bicho. Cara, Tem coisa que é simples, mas é complexa. é verdade, é verdade, é verdade. É um negócio assim bem... É um negócio bem complexo, realmente. Ei, cara, Olha, a como é que você tá? Zilvani disse que a Como é que gente tá? era dois cavaleiros do Zodíaco, cara. Agora ela corrigiu do Apocalipse. E aí, cara, tu tá bem? Cara, tô assim, acontece, né? Normal, tem um monte de gente assim, né? É, verdade. E é isso aí. Aqui em Fortaleza tá um negócio de uma gripe que não passa, sabe? Um negócio meio... Acho que faz uns 4 semanas já, mas que é um negócio que vai e volta, um negócio chato. E você bota pra fora e o bicho volta e você bota pra fora de novo. Ah, meu amigo. Professor Henrique Altran, o que aconteceu com os animais das Galápagos, comparando uma ilha com a outra, por se desenvolverem isolados? O que aconteceu? Eles adquiriram características próprias, Independentes, né? independentes, né? Pois. Então, quando você pega um monte de gente, separa em grupos isolados, as microbiotas acontece o que com elas? Se desenvolve de forma isolada. Aí depois você pega essa renca de gente toda e junta outra vez. Eita, aí dá uma puta... É o verdadeiro, né? Dá uma puta... Uma suruba microbiológica. É. Eu acho, cara, que até 2025 a gente ainda vai estar equilibrando isso aí. Porque é típico, por exemplo, eu tinha ido a um congresso em São Paulo, depois tinha dado uma palestra num evento que teve bastante gente, deve ter tido umas 100 e poucas pessoas, mas que eu tive contato com todo mundo. Pronto. Fora os contatos diários com os pacientes, né? Aí a gente bota isso aí na conta, cara. Eu vejo por dia o quê? Num dia devagar eu vejo umas 9, 10 pessoas, num dia comum umas 12 a 14 pessoas, fora os contatos que não sejam pacientes. É normal, faz parte, não tem problema nenhum. Não, e vale a pena ressaltar que você falou um ponto interessante aí da questão evolutiva. O pessoal pode estar se perguntando, sim, nós ficamos isolados quando? Pô, nós passamos 3 anos quase isolados. Não podemos esquecer. E assim, a microbiota lá em Galápagos era passarinho, era lagarto. Fizemos esse paralelo aí. Né? A microbiota da gente se reproduz, né? Em frações de tempo, né? Exatamente. São várias gerações, são diversas gerações em um dia. Então eu fico pensando, Altran, quantas formas diferentes, quantas mutações diferentes para vírus comuns, para vírus que para nós eram já sem importância, né? Nós não temos hoje. Quanta coisa a gente ainda pode descobrir daqui para frente, né? Até para perceber finalmente que não é assim que se faz as coisas. Mas bora, vamos para o tema de hoje. Porque... Não, mas você tá falando de um tema que suscita tanta coisa, bicho. Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente vê hoje é essas bactérias super R, né? Como o pessoal chama. Cara, isso é o potencial de nos levar para a Idade Média é gigantesco. Todo dia eu tenho conversa com a Aliane aqui, ela me dizendo da bactéria que está lá no fulano que não consegue, que ninguém mata.
Eu digo, cara, tu já pensou uma situação dessa, bicho? Porque assim, o antibiótico, ele banalizou, né? Ele foi banalizado. Eu lembro uma vez, Certeza. eu não morava aqui, não. Eu morava pertinho da comunidade, né? E eu ia sempre numa mercearia lá comprar alguma coisa que tava faltando, alguma coisa do tipo, ia andando, né? Aí eu chegava lá, tem um dia que eu tava no caixa, aí chegou um pivetinho assim, 8 anos de idade. Aí ele disse assim, tio, tem... Como é que ele chamou? Tem antibiótico? Aí gente, isso era uma mercearia. Aí o caixa disse, tem, meu filho, você quer quantos? Não, só um mesmo. Aí um comprimido, entregou pro menino. O menino pagou Rapaz, R$ 2, eu acho, na que época. Pagou perigo, R$ 2. E bicho. foi. E na hora que eu tava passando, eu fiquei assim, a boca aberta. Cara, como pode um negócio desse, bicho? Eu acho que era azitromicina, é um desses mais comunzinhos que tava. Cara, a gente Altran, mas sabe o que banalizou o uso de acontece, antibiótico. irmão? Mas sabe o que me incomoda, Altran? É que a venda, em tese, ela tem normas rígidas. Sim. Mas é só em É. tese. Não, e em tese, Infelizmente, né? agora, né? Faz quanto É. tempo, mais ou menos, que teve essa Ah, não restrição, Adolfo? tem Foi muito vedada? tempo, não. Tem muito tempo, não. Tem Sei 15 lá, anos? Tem não, né? deve ter 15 anos no máximo. Sei lá, alguma coisa assim. Antes você chegava no balcão e comprava. E comprava. Pois é. E isso é perigoso, cara. É importante o pessoal entender. Pessoal, fica até de informação para vocês aqui, ó. Se qualquer hora vocês estiverem usando antibiótico sob prescrição, ou seja, não usem sem prescrição, tá? Usem sempre o ciclo completo. Então, o que eu quero dizer? O médico prescreveu 7 dias. Você no quarto dia, já se sentiu bem, vou parar de tomar. Não, pelo amor de Deus, não. Tome E até o continue. 7º dia. Continue. Porque se você parar naquele dia, vão escapar algumas bactérias e que provavelmente vão se tornar resistentes àquele antibiótico. E quando elas te pegarem de novo, aquele já não vai funcionar mais. E se isso se suceder algumas vezes, acontece o que a Altran falou. As super R são super resistentes. Resistem a praticamente tudo. Só não resiste à água sanitária e radiação gama. Né? E a gente não tem como usar vou te isso. dizer, viu? E vou te dizer, Adolfo, eu li uma vez, não sei até que ponto é verídico, mas eu li uma vez que foi encontrado pseudomonas dentro do recipiente do desinfetante do hospital. Eu não duvido de nada, não, bicho. Ainda mais vindo de pseudomonas. Pseudomonas é o tipo da bactéria que eu não duvido nada que ela faça. O negócio podre, nojento, que ainda cheira a flores. Cara, não. É pra te enganar. Ela cheira a flores. Não. Duvido de nada que aquela miséria faz. É invocado, cara. É invocado. E a galera, e a gente, e assim, se a gente. É porque o pessoal. É muito comum, Adolfo, a gente esquecer o nível de tecnologia que nós temos hoje, a gente esquecer de onde a gente veio. E, muitas vezes, ignorar essa tecnologia achando que ela não vale nada. Isso está muito em voga hoje, né? É tipo uma falta de bom senso. Sensacional. Né? É uma falta de bom senso. O cara joga para um lado, sei lá, remédio. Não, eu não tomo remédio. Eu falei uma vez com uma pessoa que ela disse assim, não, eu não tomo remédio de jeito nenhum. Inclusive, eu fiz uma cirurgia, o médico passou antibiótico, eu não tomei. Eu fiquei, cara, como assim, meu amigo? Sabe? Falta de bom senso, irmão. Exatamente. Falta bom senso. Desculpa quem foi, mas falta bom senso. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou dizendo aqui que você deve banalizar o medicamento, porque é interessante. Quando a gente fala isso, aí, o Altran agora está banalizando. Não. Gente, existem medicamentos que devem ser utilizados e que são fundamentais para a gente continuar vivo. Não fosse isso, a gente não estava aqui, Altran. Exato. Cara, eu insisto nisso, que eu concordo 100% com você. E lembro às pessoas uma coisa que a gente viu demais ao longo desses últimos 3 anos. Pessoal, não coloquem qualquer ideologia estúpida acima dos fatos. Por favor, gente, isso é importante. Sabe? Isso vai da coisa simples à coisa complexa. Igual o post que eu fiz foi ontem ou foi hoje? É que eu falei que suco de fruta não é natural. Não tem torneira nas árvores, não tem torneira nas frutas. Exato. Suco de fruta não é natural.
E aí alguém vem e fala assim, Tofo, mas é da fruta natural. Falar, a fruta era natural, da hora que você virou suco, já não é mais. E aí vem a outra questão, que é onde eu queria chegar. E ser natural ou não? Desde quando isso é chancela para uma coisa ser boa ou ruim? Então, de novo, a ideologia, o que é natural é bom, né? Com aquele viés, né, Altran, antigo, que o que é natural praticamente quase como se fosse vegetariano, né? Exato. Porque os animais, eles são de plástico, né? A vaca é de plástico, né? A galinha também, os ovos e tudo mais. Então, essas coisas, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me pego com isso, Altran, de vez em quando, que você já me viu falar isso mais de uma vez. Todo remédio é bom. O que não presta, às vezes, é o médico. Mas o remédio sempre é bom. Se usar certo, remédio, pessoal, foi criado para resolver um problema. Ou pelo menos a intenção deveria ser essa. A gente identifica alguns que não são bem assim, identifica. O bom prescritor não vai usar com vocês os que não são bem assim. É isso aí. Quem define esse mercado, turma, fundamentalmente é o prescritor. Se o prescritor vê que é ruim e não prescreve, não tem mercado. Ó, acabou. Então o que acontece? A gente precisa de bons prescritores. Os remédios têm culpa nenhuma nisso. Exatamente. Exatamente. Os remédios, os medicamentos são ferramentas. Ferramentas que podem ser usadas de forma coerente, correta e causar um benefício. Ferramentas que podem ser usadas de forma incoerente, incorreta e causar um malefício. Mas mas elas são necessárias, né? A Juliana tem que puxar o gatilho, né, Altran? Tem que ter quem puxa o gatilho. Tem que puxar o gatilho. A Juliana falou aqui, veneno de cobra também é natural, né? Exatamente. O tubarão morder seu pé é natural, né? A aranha armadeira te dar uma picada porque você a ameaçou e ela é uma aranha muito agressiva. É natural também. Natural. E se ela não estiver radioativa, não adianta, você não vai se transformar no Homem-Aranha. Não. Não vai. E se ela estiver também, você também não vai virar Homem-Aranha, você só vai ter a dor da picada e câncer. Exato. Ai, cara. A gente não presta quando a gente se junta, não, mas. Ô, bicho, tava com saudade de conversar contigo, pô. Aquela nossa live a gente não conseguiu fazer, pô. O Instagram não deixou? O Instagram não deixou. Foi no dia do Threads, né? Do lançamento dessa nova rede social, que foi um sucesso nos 2 primeiros dias e hoje ninguém usa mais, né? Eu olhei os 2 primeiros dias, eu olhei pra caramba. Às vezes eu boto alguma coisa lá só pra dizer que eu não tô participando, sabe como é? Aquela coisa que você diz assim, só pra dizer que eu sou chato que não tô participando, mas assim, não vi graça não. Se queria brigar com os twist, perdeu. Que agora virou X. Não, e o Twitter que agora não é mais Twitter, agora é X. Né? Virou X, O cara é corajoso, velho. É corajoso. É corajoso. Eu não sei se ele é corajoso e inteligente ou se ele é corajoso e burro. Eu tô mais para inteligente porque ele é, né? Mas, muito. Cara, o cara tinha uma empresa que o nome da empresa virou um verbo em diversas línguas. E ele muda o nome da empresa. Meu amigo, é muita moral. Você tem que ser muito kid bengálico para fazer um negócio desse, viu? Realmente, não é qualquer orelha seca que faz isso não, velho. É um negócio desse. Ó, o pessoal falando que emagreceu. Obrigado por vocês repararem, pessoal. Obrigado. Emagreceu sim. Doutor Adolfo, tô na luta. Doutor Adolfo está no projeto Foto com cuequinha aparecendo final do ano. Exatamente. Pode contar que eu tô nessa. Não vou refugar, não. Vamos lá. Do jeito que tiver, vambora. Isso aí. Eu vou bater a minha na neve lá na Alemanha. Sem camisa. Insuportável, velho. É muito insuportável. Esse menino, essa alma cebosa. Oh, meu Deus do céu. Altran, você não toma jeito. Esse tópico da sua decisão de esmagrecer, como dizem os paraenses, é um tópico interessante, porque foi uma chamada, um puxão de orelha que você recebeu, né? Foi um puxãozão de orelha, cara. Foi uma sequência, viu, Altran? E o puxão de orelha foi talvez o fechamento que fez a coisa acontecer, né? Eu já vinha há um tempo meio para baixo, né? Esse ano estava sendo
num período meio complicado. E eu sempre tive essa coisa, como a gente conversa muitas vezes sobre os pacientes, a coisa de quando entristece, vai comer bobagem, né? Aí eu ficava naquela coisa, fica um tempo certo, fica um tempo errado, eu ficava a maior parte do tempo certo, mas quando eu ficava errado, eu ficava muito errado. Aí não compensava, E né? não compensa. E não é para compensar, né, Altran? Aquilo que a gente ensina o pessoal também, né? É. Não é assim que funciona. O que aconteceu? Eu senti uma vontade muito grande, já sentia mais tempo, de fazer uma viagem sozinho. Aí eu viajei aqui para Lençóis, aqui no interior da Bahia, sozinho. Peguei um hotel lá muito bacana, que essas viagens de mochileiro não tem mais idade para isso não, quero chuveiro quente, uma cama boa. E aí, Pô, fui para lá. Oh, passei da época. E aí, fiz essa viagem sozinho. Altran, foi muito importante, sabe? Isso foi ali no iniciozinho de maio. Fiz essa viagem sozinho, aproveitei para atualizar as leituras, tirei muita foto, postei muita foto aqui. Teve seguidor nosso que me pediu a foto original para poder imprimir e botar num quadro. Olha que legal! Eu mandei. Você achei, fiquei bem feliz. Não tinha nenhuma pretensão disso, achei legal. E voltei da viagem já com intenções diferentes. Meditei muito, Gustavão, muito, muitão. Principalmente lá em cima do Morro do Painácio. O que aconteceu? Já voltei com a cabeça no outro sentido. E aí comecei a ajustar. Foi, Zivani, as fotos de flores, isso mesmo. E o que aconteceu foi que fui para o Congresso de Ortomolecular. Nas vésperas do Congresso, Altran, só cabia uma camisa de botão em mim. Só cabia uma. As outras estavam todas assim, justinha. Cabia, mas ficava parecendo uma linguicinha, sabe? Não. Mas parece aqueles geladinhos. Como é que chama? Aí chama geladinho ou sacolé? aqui chama din-din. É? É. Poxa, tá. Aqueles picolé de saquinho, pessoal. Bota no saquinho assim. Parecia um sacolé, um geladinho. Aí eu fui, chegou nessa viagem, cara, uma grande amiga minha, irmã mesmo, a Tanara, me chamou a atenção, né? E nessa chamada de atenção dela, cara, foi a hora que fez aquela virada. E aí, irmão, do dia 3 de junho pra cá, eu tô com quase 0 de erro, né? Foi muito bom de lá pra cá. Já foram quase 16 centímetros de abdômen, quase 15 quilos, né? E, poxa, foi bom. Agora já entrou naquela fase onde você começa a perder mais devagar, né? Porque o grosso já foi embora. Mas é isso, eu estou no projeto para nossa foto. E agora, além de recuperar todas as camisas, já estou perdendo algumas porque estão ficando grandes. Ó, vou tentar ficar com o físico parecido com o Dr. Gustavo Sissão Oficial. Gustavo Sissão Oficial. Vocês podem ler depois, pessoal, que é praticamente humilhante. Gustavão é o cara. Depois vocês olham. Vou olhar. Cara, Aí foi isso, cara. muito bom, cara. Muito bom. Eu fico feliz por essa decisão, porque assim, cada pessoa tem suas dificuldades, né? Cada um tem as suas dificuldades, tem as suas decisões, né? A gente vê isso muito com o paciente, né? Tem paciente Todo que dia. chega para você e começa e não continua, e daqui a 3 meses tomou uma decisão e resolve, né? Então a gente vê isso o tempo todo. E assim, esse momento de decisão é um momento que tem que partir de dentro, né? O máximo que acontece são as pessoas que dão uma cutucadinha, né? Dão aquela, bate na porta, mas é aquela porta que você só abre de dentro, né? Você não tem como abrir de fora, né? Isso ajuda demais, Altran. Você vê uma coisa? Ó, o grande Gustavão, você é o cara, irmão. Também, meu velho. Um abraço grande. Cara, você vê, Altran, tem que ser de dentro, você tá certo. As pessoas por fora conseguem estimular esse processo. Você tem ideia? Eu agradeço ela todo dia que eu falo com ela agora por causa disso. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu falo muito sobre motivo, né? Uhum. Na jornada da última jornada que a gente fez, minha palestra foi sobre isso. Sobre motivo, força de vontade e tal. Cara, se o motivo não for grande, você não vai aguentar fazer muito tempo. O que aconteceu foi que ao longo desse processo que eu descrevi para vocês, pessoal, o motivo grande se estruturou. E na hora que esse motivo grande se estruturou, eu consegui olhar para ele e compreender ele como motivo, aí a coisa tomou o seu rumo.
é como se essa meta tivesse adquirido um valor. Porque é interessante. Você pergunta para o paciente assim, por que eu sou muito escroto nas consultas, né? Quem é paciente meu aqui sabe. Eu pergunto assim, você quer emagrecer por quê? Cara, essa pergunta pira a cabeça de um monte de gente. Porque tem um monte de gente que não sabe responder. Ou então vem com aquelas respostas bem assim, superficiais, sabe? Ah, porque é minha saúde. Ah, porque tem que emagrecer, né? Não funciona, pessoal. Se você não tiver um motivo grande, estruturado, bom, que pode ser até sua vaidade, tá? Não tem problema nenhum. Se não tiver algo assim, pessoal, acreditem em mim. Eu prefiro até que vocês não comecem para não se frustrar. É Não verdade. é? Acontece, Altran, de eu chegar para paciente às vezes e dizer assim, olha, você não está no momento de fazer isso agora. Bora fazer outra coisa? Vamos trabalhar uma outra coisa? Né? E aí, na hora que você estiver no momento bom para fazer esse emagrecimento, a gente faz. Ou então, como você falou, o paciente às vezes vem, fica um mês, dois, some, né? Ele aparece um ano e meio, 2 anos depois. Não, naquela época eu acho que eu não estava no momento, agora eu acho que eu estou. Isso é muito bacana. Né? Porque só vai acontecer quando tem que acontecer, né? Exato. Exatamente. Muito bom mesmo. Muito bom. É isso aí. Galera dizendo que precisa descobrir o motivo. É isso aí. Precisa descobrir É mesmo. isso. Diana, isso talvez seja, filha, pensando no processo de emagrecimento, o ponto mais importante de todos, porque tudo vai se estruturar em cima disso. Um exemplo, Altran, que eu gosto de dar sempre esse exemplo, o cara que infarta e não morre. Ave Maria, ele anda em cima da linha certinho. Por quê? Porque o bicho olhou, viu lá o outro lado, fez, eita zorra, quero não. Aí ele volta com medo, segura a onda dele, né? Tanto é Então que a é um probabilidade motivo. de segundo infarto é bem menor, né? Interessante, né? É. Interessante. Eu já vi trabalhos até que mostravam que a taxa de a sobrevida era maior. A sobrevida era maior para quem já tinha tido um, em alguns grupos, porque passava a se cuidar de uma forma que não se cuidava. Né? Exato. Isso é muito engraçado. Ó, a Angélica falando que menopausa também assusta, coloca a gente no eixo. Aí, Gel, é outro tema, é outro motivo muito bom. É. Você se percebe numa situação onde, se você cumprir algumas regras, você vai ficar bem. Uhum. Se você não cumprir, você vai ficar mal. É um Tem motivo. uma, Né? tem uma frase que diz assim: se você sabe o seu porquê, você suporta quase todos os comos, né? Então você está disposto a fazer, né? Parece papo de autoajuda o que nós estamos falando aqui, porque quando a gente pega os livros de autoajuda, eles sempre começam com a primeira coisa: tenha um objetivo, tenha uma meta, tenha. Sempre é isso, a primeira coisa. Mas não é porque é autoajuda, não é. É porque a realidade é essa. Nós só chegamos até aqui hoje porque as pessoas que alavancaram determinadas invenções e determinados progressos fizeram isso por conta do motivo que elas tinham. Né? Exatamente. Tirando pequenas exceções de acasos, que para quem acredita em acaso são acasos, mas para quem não, outras coisas, né? A descoberta dos antibióticos, que nós estamos falando antes, né? Que foi a penicilina foi entre aspas, acaso fantástico, né? Então, tirando essas coisas, né? E vou fazer até uma defesa aqui. Vou fazer uma defesa da autoajuda. Por que se chegou a essa visão negativa da autoajuda se ela ajuda? Sabe? Isso. Cara. Tá bom, vamos dizer que tem literatura. Oi? Eu não saberia te responder isso, não. Eu acho que tem uma base nessa má interpretação, vamos dizer assim. Eu acho que está no cerne da história de dizer, isso não é científico, isso não é, sabe? Acho que a gente vive uma questão assim, muito materialista, no sentido de achar que tudo tem que ter uma comprovação científica, usando aqui entre aspas, e aí a autoajuda virou oba-oba ou qualquer coisa do tipo para essas pessoas. E a gente meio que colocou de lado, né? Eu tenho vontade que essas pessoas expliquem como é que funciona a dipirona. Ninguém sabe até hoje. Né? Ou então
aquela brincadeira que eu já fiz lá nas nossas lives dos Cavaleiros, né? Eu ouvi isso numa live uma vez sobre ciência, achei interessante. Que o cara dizia que, cientificamente, afirmar que dentro do Sol tem um elefante cor-de-rosa dançando balé é tão válido quanto qualquer outra afirmação. Porque a gente não tem como confirmar. Exato. Então, assim, isso é interessante, pessoal. Para vocês verem a gente falando isso aqui, pode parecer que a gente foge do tema e volta, mas não. Ciência, ou melhor dizendo, a busca pelo saber, vamos dizer assim, né? Porque saber por saber, a gente sabe quase nada de quase porcaria nenhuma. Essa busca ela tem que ser constante, a gente não pode estancar. E tem uma coisa, Altran, que eu gosto de falar sempre para os meus alunos quando estou falando sobre prescrição. Eu falo o seguinte: o que você vê todo dia acontecer, para você é verdade. Certo? Então, assim, qual é o primeiro nível da medicina baseada em evidências, que era uma coisa maravilhosa, transformaram num cocô? Mas vamos lá. Qual é a primeira base da pirâmide? É a experiência no consultório. Fala, Brunão! Então, assim, se vocês veem a coisa acontecer, aquilo existe. Então, se eu leio um livro, qualquer que seja, de autoajuda, leio a Bíblia, leio qualquer coisa, e aquilo me causa um benefício, eu não tenho como negar esse benefício. Claro. Não é verdade? Né? Não faz essa sentido. História de comprovação científica. Ah, legal. Pois comprova para mim que os quarks existem. E os muons. É tudo teórico. Essas É tudo subpartículas teórico. malucas que o pessoal inventa aí. Gente, fala sério. Não, a gente consegue, Altran, estender isso aí tanto. Você vê uma coisa. Quando James Webb subiu, que ele abriu a lente, qual foi a primeira coisa que os caras falaram? Ih, velho, tem muito mais estrela do que a gente pensava. A gente achava que entendia alguma coisa. Começaram a chegar à conclusão que o universo é ainda maior do que a gente imaginava. E começa a se questionar, inclusive, o próprio processo do Big Bang ou não, e tudo por causa dessa abertura de uma lente nova. Então, gente, essas verdades científicas, elas são muito frágeis. Nosso entendimento das coisas é muito pequeno ainda. A gente está correndo atrás, engatinhando. Cada conquista é uma nova vitória. Todas essas novas conquistas são valiosas, mesmo que elas sejam refutadas depois. Elas são valiosas, tá? Todas são geniais, tá certo? Então, assim, cada conquista é valiosa e genial. Mas, enquanto nós não tivermos entendimento do que a gente poderia chamar, né, Altran, de a teoria de todas as coisas, a gente vai estar patinando sempre. É como estudar biologia molecular, que aí você entende melhor do que eu. Você está vendo lá receptores de membrana. Aí daqui a 2 anos você vai ler outro artigo, já descobriram mais 10 receptores diferentes que você não sabia que existia. Aí daqui a mais 5 anos tem mais 20 que você não sabia que existia. Porque como tudo isso é identificado quase que sempre por identificação química, você só encontra o que você já pelo menos imagina que existe. O que você nem imagina que existe, você não vai achar. E você acaba construindo uma realidade que se baseia em pré-conceitos, conceitos que você estabeleceu anteriormente. Né? E aí você... Cara, muito interessante quando você constrói uma realidade baseada em preconceitos, porque você constrói a realidade que você quer construir. ou que você consegue, né? Ou a que você consegue. O que você alcança. Ou seja, está limitado. Exatamente. Está limitado. Está limitado. Não precisa ir tão longe. Hã? Fala. Assim, Não estou te ouvindo. Falou da base da pirâmide científica, né, das evidências, né, que a gente dentro da medicina baseada em evidências, que virou um cocô, a gente acha que, né, que é a experiência clínica que você tem. Gente, é assim, a experiência clínica que você tem com um paciente, não vou nem abrir para muitos pacientes, não. Você tem um paciente na sua frente que usou determinada estratégia e que ele melhorou, tá? Independente de qual estratégia seja, independente de qual problema ele tinha. Se ele melhorou, não interessa o que o estudo diz, não interessa o que o Papa da ciência, não sei das quantas, diz, não interessa.
Ah, mas foi placebo. Meu amigo, não interessa. Se esta pessoa melhorou, os marcadores melhoraram, os exames melhoraram, ou ela melhorou, ela está melhor, não interessa se foi placebo ou se não foi. Tá entendendo? Altran. Aí você aplica, você pega a mesma técnica que você aplicou para este problema A, aí tem a pessoa que tem o mesmo problema A, você aplicou. Não funcionou para essa. Não tem problema. Significa que para essa não funcionou. Mas para aquela tinha funcionado. Para aquela tinha funcionado. Beleza, para Mas, essa você continua, para essa você não faz. O que me mas coloca, sabe, Altran. Adolfo? Ah, Não. Fale aqui, deu uma interrompida ah, aqui. tá. O que eu ia concluir é só assim, o que me coloca numa situação que eu acho ruim são promessas falsas. Tá entendendo? Ixi, travou. Será que... Ah, pronto, voltou. Oi. Voltou. Agora voltou. O que me incomoda são as promessas falsas. Porque eu cheguei para esse indivíduo aqui, desse lado A aqui, e disse para ele assim, ó, vamos tentar isso aqui, se funcionar, show de bola. Aí o cara vai, funciona. Eu não tenho, eu só tenho este caso, não tenho base científica nenhuma, nenhum estudo de grande alcance. Eu não posso chegar para esse indivíduo B e prometer para ele que vai funcionar a mesma coisa. Exatamente. É Perfeito. isso que me deixa injuriado, entendeu? É porque a galera fica prometendo mundos e fundos só para ver se consegue vender tratamento para ganhar dinheiro. Isso é que é O problema é de sempre, né, Altran? O problema é de sempre, né? Mas eu ia fazer um comentário sobre uma coisa que você falou, importante demais. Você falou do placebo. Cara, quantas escolas de medicina no mundo estudam o efeito placebo? Gente, efeito placebo é um efeito. Se ele é um efeito, ele efetua alguma coisa. Então, observe. Se eu ficar bom de uma dor de cabeça, tomando um comprimido de papel que foi rezado pelo padre fulano de tal, a dor passou. Passou. Que lindo! É uma coisa engraçada, Altran. É como se quisessem colocar um academicismo imbecil acima dos fatos. Isso chega a ser engraçado, mas num sentido meio trágico. É como se fosse assim, se eu não tiver a justificativa dentro do academicismo que eu acredito, porque vira até crença, não é nem uma questão tão técnica assim, então aquilo não tem validade. Eu falo, então se eu não sei explicar, não existe. Cara, tá difícil, olha pro mundo aí, quanta coisa você não sabe explicar. Né? Pô, é complexo. Altran, numa boa. Eu continuo pensando da mesma maneira, né? Nós entendemos muito pouco sobre quase nada. Tem uma coisa ou outra que a gente tem um grau de capacidade de manejar muito legal. E que, obviamente, se a gente comparar com 100 anos atrás, 200 anos atrás, meu Deus, nós evoluímos absurdamente. Sim. Mas nós evoluímos absurdamente, pessoal, tipo assim, do 12% para o 13%. Não foi do 80% para o 90%. E na área de saúde, a proporção teórica de uma estimativa de Oxford, que eu li uma vez, está mais ou menos nisso mesmo. Nem sei como é que eles estimaram isso, sabe? Mas cai naquela história, Altran. Eu conheço um pouco, eu sei de um outro pedaço de coisas que eu não sei, mas sei que existem, e tem um tanto de coisas que eu nem sei se existem. Portanto, que tamanho é esse universo? O que não faço a menor ideia. Eu sei isso aqui. Aí o que eu sei que eu não sei é uma parte grande. E isso. O que eu não sei que não sei, meu amigo. Pode ser de qualquer tamanho. A gente não sabe. Até minha lâmpada ia cair em cima de mim aqui agora, mas já botei ela no lugar. É um negócio muito surreal, cara. E assim, se a gente parar para pensar, tudo que a gente tem hoje de evidência concreta sobre determinado tema, antes partiu de uma hipótese ou de uma técnica que foi observada no dia a dia com os pacientes. Então eu uso... Com certeza. Eu uso determinada técnica hoje porque ela está na diretriz, porque cheio de comprovação, né? Tá, essa técnica começou quando? Como foi? Eu gosto muito de... Quem foi que abriu esse mato? Quem foi que abriu essa picada no mato?
Eu gosto muito de pegar o cara, putz, esqueci o nome dele agora, que começou a história de lavar as mãos antes de procedimento cirúrgico. Qual é o nome dele? Ah, sim, eu não lembro o nome dele não, mas vai, continue a Pronto. história, vai. A história é muito boa. O cara tinha, no hospital onde ele trabalhava, tinha um grupo de mulheres que toda vida que eram operadas quando davam à luz pelos médicos, morriam. A taxa de mortalidade era gigantesca. A taxa de mortalidade das mulheres que davam à luz por parteira era infinitamente menor. Aí você fica, porra, as parteiras não tinha formação, não tinha nada. Aí esse cara propôs, Semmelweis, é o sobrenome dele. Esse cara propôs que o problema era porque os médicos estavam fazendo necrópsia e autópsia nos cadáveres e depois iam fazer os partos e não lavavam a mão. Isso que eu estou falando agora, vocês que estão assistindo, vocês devem estar rindo da minha cara. Porque isso é óbvio. Mas é verdade. É óbvio que se eu vou mexer num cadáver, depois eu vou lavar a mão para mexer numa mulher que está dando à luz. Os caras não faziam isso. E quando ele questionou esse assunto, os médicos disseram: como assim? Você está dizendo que eu estou matando as mulheres? Você está dizendo que eu sou um cavalheiro, meu amigo, eu sou formado, eu sou médico. O pobre morreu, hoje é reconhecido, mas o pobre morreu no hospício, internado como louco. E hoje... assim que fazia, né, para tirar a concorrência. Não tem ninguém. Ninguém. Não se sabia dos micróbios, né? Você está entendendo? Então, você hoje taxar determinada terapia de charlatanismo só porque você não entende ou porque não está na diretriz, é um preconceito, pode até ser charlatanismo, entendeu? Pode até ser. Mas é um preconceito que a gente não deveria ter por tudo que a gente já viu na história da medicina. Perfeito. Concordo com você. Eu concordo com você. Vamos analisar. Agora, ao mesmo tempo, aí a gente vive no Brasil, né? A merda que a gente vive no Brasil. Né? E aí, como a gente vive no Brasil, a gente tem que dizer o outro lado da moeda. Você não pode achar que é charlatanismo, mas também você não pode simplesmente achar que aquilo ali vale para todas as pessoas do mundo, né? E começar a utilizar e prometer mundos e fundos, né? Que a gente fica nessa... Que infelizmente acontece, né? Infelizmente acontece. Altran, sabe o que mais me incomoda? Assim, primeiro, se a gente vê funcionar, funciona. Então, vamos ter esses critérios, como você colocou, mas se eu estou vendo, está funcionando. Mas aí me incomoda as explicações. Sabe? Às vezes o pessoal viu que está funcionando, está indo até bem, pronto, aí começa a querer explicar. Falou, não explique não, fique quieto. Fale só assim, olha, funciona, aqui, olha que legal, é bonito, pronto, mas explique não. Porque, principalmente, Altran, quando o pessoal quer misturar biologia com física quântica, irmão, eu que sou um amante da física teórica júnior, né? Rapaz, isso dá uma agonia. Quando o pessoal quer ver uma coincidência de pêndulos batendo e dizer que aquilo é uma ressonância, ô bicho, poxa, aí complica. E aí o que acontece? Você acaba pegando uma coisa boa, que funciona, e ela cai em descrédito. Ela cai em descrédito. Porque inventou uma explicação que não tem nada a ver, fazendo analogia. Diga que está fazendo analogia, tudo bem, fazer analogia é bom. Olha, pessoal, é parecido com lá no outro, na dimensão quântica. Assim, assado, tudo bem, agora não diga que é a mesma coisa, porque não é. Aqui nós estamos sob Newton, embaixo do átomo nós estamos sob a quântica, e lá para cima nós estamos sob a astrofísica. E eu estou falando, pessoal, em 3 dimensões, do ponto de vista prático, onde vocês vão ver a física, entre aspas, tá? Licença poética, se comportar de formas diferentes. Vamos dizer assim, né, Altran? Não é bem isso, mas licença poética. E que tenta-se até hoje compilar tudo isso para uma única regra que defina tudo e ninguém sabe se algum dia vai se chegar a isso aí. Né? É isso aí. Mas eu não gosto das explicações, Altran. E às vezes eu fico de nariz torcido. E isso acaba gerando um descrédito para
acaba gerando até descrédito para uma própria categoria, né? Porque começa demais. por isso, vou te dar um exemplo. Tem hoje a odontologia, chamada odontologia integrativa, né? Isso. Esse nome integrativo, ele já tem uma conotação complicada, né? Ele teve uma outra origem, mas vai que depois eu explico isso, vai. Aí os dentistas, eles têm a possibilidade de usar terapia de reposição hormonal. Tá dentro do guarda-chuva das diretrizes para eles. Eles podem fazer isso. Aí chegam as pessoas e dizem assim, como eu já escutei de paciente meu. Não, eu comecei a reposição hormonal com fulano de tal, e ele disse para eu parar de usar o remédio de pressão, e eu podia parar de usar também a metformina e a cistatina. Aí tá errado. Aí eu digo, cara, aí você tem que ter o maior show de cultura do mundo, e a pessoa entende. Porque você não pode falar mal do outro profissional, apesar de dar vontade de dizer que o cara é estúpido, mas você também não pode não falar nada. Aí, nesse caso específico, eu disse, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou nutricionista. A minha área é comida. Eu não posso mexer no medicamento que nenhum outro profissional colocou. Principalmente se foi um profissional médico, que não é na minha área. Esse profissional que passou essa reposição hormonal, ele é dentista. Ele não deveria tirar o medicamento. Por quê? Porque a gente sabe que esse medicamento pode fazer falta. Por exemplo, se você tirar um medicamento de pressão, você pode não sentir absolutamente nada. Mas você pode estar ferrando com o seu rim, por exemplo. Né? Então, assim, minha sugestão é que antes de você tirar o medicamento, você fale com o seu médico para ver se há necessidade ou não. Mas, cara, existe esse tipo de coisa. Da pessoa, eu descobri, aqui em Fortaleza, eu descobri aqui que tem aquela terapia que revoluciona e que não precisa mais nada. Gente, se você descobriu isso em Fortaleza, ou em Oxford, ou em Harvard, ou na cidade... No raio que o parta. Meu amigo, tu acha que tu vai ficar fazendo essa tua práticazinha só aqui, ninguém vai descobrir isso junto e te dar o prêmio Nobel? Pelo amor de Deus, cara. Não funciona assim, né, Altran? Não, primeira coisa, cara, engraçado, que essa questão de mexer em prescrição, até entre nós médicos, né? O ideal é que você sugira que o paciente converse com o colega, às vezes manda até por escrito para o próprio colega. Colega, sobre tal circunstância, sobre tal raciocínio, o que você acha? Ou até entre em contato, manda um WhatsApp, liga, o que for. Isso é comum, né? Não é para a gente mexer na prescrição do outro. Né? A não ser que o paciente venha para você e diga, não tenho mais contato com esse profissional, agora quem vai assumir é você. Tá bom, então você vai assumir sou eu, então aí eu defino o que eu vou fazer. Mas aí você está falando de médico para médico, né? E uma coisa, Veltran, que você falou sobre a integrativa, é engraçado, ó. Eu usava o termo abordagem integrativa muito tempo antes do pessoal falar aqui em medicina integrativa. Eu só não, um monte de gente usava. A gente usava muito isso na ortomolecular. Por quê? Porque a gente falava o quê? Como a gente vai abordar o paciente, vários profissionais juntos, médico, nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, é uma abordagem integrativa. Uma abordagem que integra, né, essas abordagens profissionais. Era só isso. Só que eu acho que na hora que a ortomolecular deixou de ser comercial, para o pessoal que queria misturar um monte de coisa estranha no mesmo balaio, jogaram isso para outros nomes. Não é só integrativa, não. Tem vários. Tem integrativa, tem medicina funcional, tem vários nomes. E que eu digo, pessoal, tem um monte de colegas fantásticos fazendo trabalhos maravilhosos com qualquer nome desse. Eu não estou falando disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, muitas vezes essa criação de novos nomes, ela só tem um objetivo. Tentar criar uma nova instituição, uma nova associação, um novo curso. Eu vou te ensinar a mesma coisa, mas o nome é diferente, vou botar umas coisinhas diferentes. Eu vou botar ali um shot de cúrcuma com capim e vou botar umas injeções de ozônio. Em geral, pega várias coisas boas, tá? E junta elas embaixo do guarda-chuva e bota um nome naquele guarda-chuva. Isso, pessoal, é um tipo de apelo comercial que a área de saúde não deveria fazer e que, na verdade, é vedado a todos nós. Mas que, infelizmente, acontece muito. Por isso, Altran, que às vezes alguns colegas chateiam comigo com o seguinte,
Tem hora que o conselho se revolta e resolve dar pau em algumas coisas, que eu concordo. Porque tem muita coisa que se ousa para além das fronteiras que não deveria passar. E a gente precisa analisar as coisas com mais cuidado, ter um pouco mais de responsabilidade. E quando isso falta, a gente bota as pessoas em risco. Claro. Sabe? Então, assim, eu sinto falta de um grau de responsabilidade um pouco maior. E olha, que eu sou da área, como é que é? Da área quixotesca, charlatanesca, né, da ortomolecular? Pois é. Infelizmente ainda tem gente que pensa assim. E digo para vocês, gente, eu luto contra isso há 30 anos, desde antes de ser médico, tá? Com minha mãe, com tantos colegas valiosos, e vejo a luta dos nossos patriarcas, né? Especialmente o Dr. Efraim Alzauer, o Dr. Arthur Lemos, o próprio Henrique Gami, né? O próprio Dr. José de Filipe, Dr. Arnoldo, finado Dr. Arnoldo, Dr. Juarez Calegaro, caras que estão lutando aí, velho, alguns médicos, outros nutricionistas, outros farmacêuticos, lutando aí para trazer e mostrar a seriedade do que a gente faz. Uhum. E aí, de repente, vem essas maluquices, quebra a gente. Sabe? Quebra a gente, atrapalha. Sabe, turma? É bom que vocês fiquem atentos. Altran, você falou um negócio que eu achei genial. A terapia que resolve tudo, né? Toda hora alguém aparece com um diabo desse. Eu digo para vocês, turma, por mais ávidos que vocês estejam por soluções para quaisquer tipo de problemas, não existe, pessoal, essa cornucópia da saúde que vai resolver tudo. Pelo menos nós não conhecemos. Não existe, é muito forte. Nós não conhecemos, tá? Se daqui a pouco um ET descer no disco voador e trouxer pra gente um negócio que cura tudo, de repente, mesmo assim eu vou duvidar. Mas vamos observar, vamos estudar, vamos ver. Mas hoje, nós não temos. Pelo simples fato que a gente está conversando aqui desde o início, porque nós não entendemos. É simples. Né? Eu acho engraçado, Altran, o pessoal vir agora e falar assim, não, porque agora a inteligência artificial vai resolver tudo isso. Eu falo, vai? Quem alimenta a inteligência artificial? É a gente. Ah, mas ela vai conseguir deduzir coisas que a gente não conseguiu. Eu concordo. Pode ser que ela acerte. Pode ser que não. Mesmo assim, ainda vai levar um tempo. Né? É verdade que já usaram alguns algoritmos de inteligência artificial para resolver alguns problemas aí que estavam um tempão sem a gente resolver e está funcionando. Que legal! Olha, fantástico. Mas, pessoal, entender a fisiologia humana e a biologia molecular a ponto de transformar no sistema computacional para aquilo conseguir, por exemplo, gerar uma simulação fática, uma coisa assim bem próxima do real, para a gente poder estudar, entender, compreender e trabalhar em cima, eu acho que ainda demora um tempo. Tá? Demora. Eu estava vendo uma entrevista, você tocou num ponto interessante, eu estava vendo uma entrevista com um cara chamado Michio Kaku. Já ouviu falar desse cara? O futurologista. Gosto muito. Até um eu li Hipertempo é dele. A Equação de Deus. Sim. Muito bom. Muito bom. E ele estava no Joe Rogan, do livro novo dele, que é The Quantum... É tipo domínio, alguma coisa assim, né? Falando sobre os computadores quânticos, né? E ele estava falando de como esses computadores, em teoria, vão revolucionar, porque é um poder computacional acima do normal. Mas que esses computadores precisam ser miniaturizados para poder a gente usar. Porque hoje eles são edifícios. Do jeito que a gente... A galera parece... Do jeito que era antes. As pessoas esquecem a história. Ninguém lembra mais do ENIAC. Lembra do ENIAC? Lembro. Mais, década de 50, cheio de válvula desse tamanho aqui, que ocupava uma sala todinha. Que quando queimava uma válvula, acabava tudo. Aí a gente pega um ENIAC que coloca dentro de um trocinho, de um chipzinho, que hoje é feito com num processo de 3 nanômetros, né? São 3 bilionésimos do metro. Super pequenininho. Aí a gente acha que isso é o supra-sumo e que não tem mais para onde correr. Aí chega um cara, a China, Estados Unidos e outros países que estão correndo uns contra os outros para um computador quântico que funcione realmente. O computador quântico ele vai trabalhar
em uma velocidade e um poder de processamento que vai permitir, por exemplo, analisar a estrutura, isso que o Adolfo estava falando, analisar a estrutura química do Henrique todinho e fazer todas as relações possíveis e imagináveis que o nosso cérebro não consegue conceber. Numa fração. O Henrique vai tomar essa substância XYZ que eu vou mandar fabricar e vai resolver o problema porque eu sei exatamente a concentração em nanogramas que vai ser necessário. Mas isso não existe. É isso ainda. aí. Isso é ficção. Estamos longe. Isso é ficção ainda. E estamos longe. Né? Tá longe. Tá longe. É uma coisa estilo Star Trek, né? Que é aquele cara que deita debaixo da... Passou luzinha. Aquilo é muito legal, cara. Eu sou doido para aquilo acontecer. Aquele aparelhinho e cura. Não é fantástico? Seria fantástico. Fantástico. Pode ser que exista um dia? Talvez pode ser que exista um dia. Né? Mas pode ser que o nosso sistema solar desapareça antes. Não sei. Você sabe, Beltrán, essa coisa sobre o futuro, né? Interessante, porque é super legal enquanto a gente faz esses exercícios, assim, meio que umas brincadeiras intelectuais, né? Como pode ser, como não pode e tal. Eu, mestre de RPG, né? Então a gente fazia muito isso quando fazia os RPG de ficção científica. Uhum. Isso é muito legal. Mas eu gosto muito também, cara, quando o pessoal para se debruçar sobre o que existe. E eu vejo isso faltar um pouco. Em que sentido? Pesquisa científica hoje em dia. Você tem toda hora pesquisa populacional e de grupos, que deveria ser o primeiro passo para daí ser indo para as pesquisas de bancada. Não acontece. Porque comercialmente o interessante é só pesquisa de grupo. Aí você chega numa possibilidade, até diria uma probabilidade, assume aquilo como verdade e vai vender. Mas você não desceu na bancada, você não foi na placa para ver se aquilo é verdade mesmo ou não. Então a gente fica com uma quantidade enorme de conhecimentos parciais. Parciais, pessoal, no sentido de só um pedaço, tá? Não é que ser parcial de um lado ou outro, não. Conhecimentos em pedaços que não se completam e que não têm valor absoluto por si. O que distorce completamente nosso entendimento da realidade. Porque, assim, na hora que eu pressuponho que aquilo é verdadeiro, ou que eu ouço de alguém que eu dou crédito, e aquilo é verdadeiro, e aquilo não é, eu estou construindo uma realidade irreal, estou construindo uma verdade que não é verdadeira, e em cima dela eu vou construir uma série de outros raciocínios e narrativas, e até novas pesquisas, que são igualmente falsas. Eu pego como exemplo a ideia de que gordura saturada faz mal para a saúde. O que eu estou falando, pessoal, não vai acontecer. O que eu estou falando já acontece desde a década de 20 do século passado. Então, assim, a tendência disso é só piorar. Porque a superficialidade impera por causa da velocidade e por causa sempre da exploração comercial das coisas. Então, aquele espaço do cientista idealista que quer descobrir porque ele quer descobrir. O saber pelo saber, isso está cada vez menor. Não, o Altran, é por isso que eu falo tanto. Gente, vão na Netflix, assistam Radioactive. O filme que fala sobre Madame Curie, como é que descobriu a radiação e tudo. Assistam esse filme. Eu chorei quase o filme inteiro. Sabe por quê? Porque ali era abrindo picada no mato, negão. Sabe, o pessoal aprendendo o negócio. Meu amigo. Hein? Hoje é de boa demais. Hoje é. Hoje é tudo mais ou menos previsível, pelo menos as partes mais arriscadas, né? Mas graças a pessoas como ela e como o marido que deram a vida. Deram a vida, literalmente. Não é modo de dizer, não. Deram a vida pelas descobertas deles. Não precisa ir tão longe, Altran. Por mais crítica que o pessoal faça, assistam Oppenheimer. Sim. Cara, a ciência, claro que teve um objetivo cretino, mas eu digo o seguinte, questões de momento, de tempo, de circunstância, nós não podemos julgar o que aconteceu, eu não acho correto, por mais que a gente ache horroroso. Mas aí, a cada tempo, as coisas acontecem de acordo com as circunstâncias, e aí cada pessoa tem seu motivador, eu não tenho direito de julgar isso. O que eu digo é o seguinte, você vê as pessoas desenvolverem as coisas, cara, do nada.
Ou então você olha para Einstein, deduzindo as coisas, e ainda sendo ruim de matemática. Ele era ruim de cálculo, mas matemática na cabeça dele tinha demais. A gente já conversou sobre isso, lembra? Em termos de conceito e percepção. Então, assim, é interessante, pessoal. Esses cientistas, assim, primordiais, vamos chamar, né, sei lá, pioneiros, né, que foram descobrir as coisas lá no passado, que às vezes vem de uma intuição, né, ou então de uma percepção objetiva. Um cara que nem era cientista, William Benting, com o Tratado da Corpulência Humana, Uhum. ele era barbeiro, né, Altran? Não, ele era coveiro. Coveiro, pronto, coveiro, olha para isso. É fantástico. O cara era coveiro, pessoal. Observando as pessoas, ele percebeu que comer as panificações e os açúcares engordava, fazia mal. Rapaz, isso é tão sensacional, bicho. Eu fico genuinamente emocionado quando eu penso nessas coisas, sabe? Não é para ser piegas, né? Eu fico genuinamente emocionado quando eu penso nessas coisas. Isso que você está falando, Adolfo, é ciência. De verdade. Que as pessoas ficam achando que não é ciência. Mas isso é ciência. A ciência, na sua acepção mais, mais original. Básica, mais original. É. Básica não, mais original. Tá entendendo? Porque eu tive uma palestra agora, né? Teve a inauguração da primeiro dia que a gente foi conhecer a faculdade que eu vou fazer mestrado, né? Inventei mais essa na minha vida agora. E aí teve a aula na sexta-feira passada e culminou com a palestra de uma professora da faculdade daqui sobre a importância da ciência, da inovação e da tecnologia para o desenvolvimento nacional. E ela começou, a palestra foi fantástica, 1h30, que eu fiquei assim, grudado. E ela começou falando da história da ciência no país, no Brasil. E ela começou que legal, cara. fantástica. Ela começou dizendo... Começou lá no Marquês? Já fazia ciência antes dos portugueses chegarem. E tinha foto do indígena puxando arco e flecha. E aí ela mostrou lá, por exemplo, as constelações que os indígenas brasileiros já tinham ideia e já usavam como balizadores de quando elas apareciam, o que é que devia plantar e o que é que não devia. Cara, isso é genial, bicho. Isso é ciência na sua final. Tá entendendo? E aí eu volto eu venho pro Richard Feynman, que é um dos meus ídolos na ciência. Sou apaixonado. É fantástico. E tem aquele trechinho da palestra que ele está dando, que ele diz como é que faz ciência, né? A primeira coisa é você tentar adivinhar. As pessoas pararam de tentar adivinhar as coisas, Adolfo. Primeira coisa para você... Altran, tudo está publicado, Altran. Se não está publicado, não existe. Sério? Pois é. Que pensamento pequeno. Mas, cara, é contra isso que eu luto muitas vezes, Altran. Porque eu falo para os meninos, às vezes, né? Quando estou dando aula sobre isso, eu falo, gente, hoje em dia se publica o que se quiser. Infelizmente, isso é uma realidade. Não estou desvalorizando a produção científica de jeito nenhum. Eu estou valorizando a produção científica que realmente tenha valor. Certo? Porque, infelizmente, você quer ver um exemplo, Altran? Tem coisa mais imbecil do que todo menino que vai se formar na faculdade ter que fazer um TCC? Não faz sentido. A coisa mais estúpida do mundo. Sabe? Porque não faz o menor sentido. Ou então você querer avaliar um pesquisador por quantidade de publicações. Cara, isso é de uma estupidez abissal. Isso não tem o menor sentido. Tem grandes pesquisadores que eu tenho como referência até hoje, que às vezes o cara passou a vida inteira, publicou 2 trabalhos. Só que aqueles 2 trabalhos são baliza para tudo que a gente vê hoje. Pois é. Eles são menos bons que eles publicaram 2 trabalhos? Pois é. Qual é o mérito que tem uma pessoa, por exemplo, que conduz um estudo como o Women's Health Initiative nos Estados Unidos, que ele simplesmente tem 550 bilhões de trabalhos, que ele vai ser coautor sempre em todos eles, pro resto da vida, que é simplesmente o quê? O cara tem um bocado de... O estudo já acabou, não se faz mais, eu acho. É um bocado de dados numa tabela do Excel que ele fica só... Peraí, deixa eu pegar coluna A e coluna Z. Então de X% publica o trabalho. Coluna... Qual é o mérito que tem isso, cara? Quando eu me formei na faculdade de medicina, eu tinha mais de 20 publicações como coautor. Trabalhos que eu participei. Quer dizer que eu dominava todos aqueles temas? Não.
Eu participei, eu era o menino dos dados. Eu fazia tratamento de dados das tabelas. Alguns eu nem sabia exatamente do que falava, só tinha feito tratamento de dados. Isso não faz sentido, isso é estúpido. Isso é completamente estúpido, sabe? Eu luto muito contra isso, cara. Eu falo pro pessoal sempre, olha, a base do conhecimento ainda é o livro-texto. Ponto. Quero ver biologia molecular. Pronto. Vou pegar o Strayer, vou pegar o Leininger, vou pegar o Adams, o Alberts e pronto. É isso aí. Beleza. Tá? Ah, quero ver bioquímica. Vou pegar o Harper. O Strayer e o Leininger servem também para isso. Vou pegar um livro de bioquímica clínica e tal. Vou para a base. Tenho que ir para a base primeiro. E em cima da base eu começo a construir as outras coisas. Dolfo, mas o livro também é feito baseado em artigos. Falo, é. O livro é feito baseado em um monte de artigos do passado que foram estudados e compilados por um monte de profissionais que desenharam aquilo para ser uma base sólida de conhecimento. Que todo Não ano tá nova. É. Todo ano tem gente nova e tem novas informações e eles são atualizados a cada X tempo. Mas assim, está isento de erro? Claro que não está isento de erro, mas a chance de ter um erro é menor. Né? E se a gente para estudar a base da base, que o pessoal não tem pra onde correr, não. É matemática, física, química, a biologia básica. Você para estudar essas coisas, até ali se vê uma coisa muito atroz e diferente, você vai parar e vai pensar, opa, peraí, isso aqui está muito diferente do que eu já aprendi. E você pode começar a esmiuçar um pouco mais sua busca, conversar com outros colegas, procurar quem entende mais do que você, para tentar desvendar mesmo o que está de errado ali. E isso tudo também é ciência. Sim. Porque hoje em dia fica parecendo, Altran, que ciência se faz atrás da escrivaninha com Sci-Hub. Né? Isso também é ciência. Tá? Eu estou dizendo que não é, não. Mas não é só isso. E isso não é a parte mais importante. Então, é bom que vocês tomem cuidado, porque, pessoal, olha, pegar um artigo científico e fazer um monte de espuma em cima dele e sair de gostosão e sabidão, se juntar eu e esse cara em cima, a gente faz lindo. Dois cretinos. A gente faz, bota um monte de palavra bonita, aí faz um monte de presepada no vídeo, hein, Altran? Aí bota lá artigo e blá, 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 pronto, vai ficar tudo lindo. Alguém que tem alguma oratória, um pouquinho de inteligência, faz isso. Não quer dizer que é verdade. A gente ouve bobagem todos os dias. E de alguns caras que se auto-intitulam grandes entendedores. Aqui na internet está cheio. Grandes entendedores dos assuntos. E hoje o que eu acho mais escroto, Altran, é quando começa um querer fazer review do que o outro falou. Cara, isso tá um negócio que chegou num nível de insustentabilidade que... mas sabe o que é o problema, Adolfo? Eu vou te dizer o que é o problema. Tem demanda. Infelizmente. Tem demanda. O pessoal gosta de treta, né, Altran? O pessoal gosta de treta. Tem demanda. Sabe por que eu vou dizer que tem demanda? Porque eu vou te dizer o seguinte. Tem eu e você aqui que nós estamos falando aqui há 1h04 precisamente. Já tem 50... isso tudo? Isso tudo. Tá porra! Tem 48 pessoas nesse exato momento assistindo a gente. Se joga uma live que tem dois babaca falando besteira, porque o que nós estamos falando aqui não é babaca falando besteira. Eu não vou... Pelo menos não é a nossa intenção. Pelo menos não é a nossa intenção. Não vou ser falso, ter modéstia falsa aqui, não. A gente discutiu coisas muito legais aqui. Aí você pega duas pessoas que estão conversando sobre qualquer besteira que você puder imaginar. Científica ou não, a live dos caras tem mil e tantas pessoas. Tem demanda. É isso mesmo. Tem demanda para treta. Tem demanda para treta, tem demanda para o cara que fica falando mal. Ah, porque o fulano de tal falou da aveia. Aí o outro diz, não, porque o fulano de tal falou da aveia, mas ele não entende de aveia. Quem entende é o outro. Aí fica nessas tretas, e treta gera a interação com o público. E outra coisa, a gente não pode esquecer que o Instagram é uma empresa. E é uma empresa que nos fornece gratuitamente o Instagram. Por quê? Nunca ninguém parou para pensar nisso. Por que você tem mídia social de graça? Porque nós somos o produto. Exato. Então, quanto mais demanda existir para besteira, para treta, para peito, para bunda, para abdômen de tanquinho,
mais essas pessoas vão ser privilegiadas e gente que está tentando fazer um trabalho decente não vai ser. E pronto. Outro dia... Não dá nem para lutar com isso. Não dá. Não dá. Ontem eu estava no almoço, aí um cara falou, tu conhece o bonequinho não sei das quantas? Eu digo, bonequinho não sei das quantas? Não conheço não. É porque tem no Instagram, é super legal, não sei o quê. Aí eu fui no bonequinho não sei das quantas, 509 mil seguidores. Cara, qual é a expressão? Não tem expressão. É realidade. É a realidade. É isso. A gente tem que fazer um perfil de besteira, Altran. É. Aí eu fico brincando, e a galera fica dizendo que eu sou escroto, mas eu fico brincando dizendo que eu não vou fazer dancinha do TikTok aqui. Também estou evitando por enquanto. Não vou, bicho, porque assim, eu tenho, sei lá, 40 e poucos mil seguidores. Eu não vou fazer dancinha de TikTok, porque para mim não me interessa ter 150, 200 mil seguidores. Para mim o que me interessa é fazer do Instagram o reflexo de mim. É o que eu gosto de fazer. Então você não vai Concordo entrar com você. Você não vai entrar no Instagram e ver o que não é o Henrique. Você vai ver o Henrique. Morreu. Eu tenho um cara que faz, que está fazendo os anúncios da jornada, né? Meu amigo. Aí ele disse, Henrique, tu tem que mexer na tua biografia. Tu tem que botar lá quantos alunos tu tem, quantos alunos tu já teve. Não, tu tem que botar mais de tantos mil alunos, mais de não sei o quê. Porque quando a galera bota, o outro chega lá e vê. Aí eu, Olha, pai, que negócio engraçado. E precisa botar isso? aí eu fiquei pensando, aí o besta, porque eu sou besta, botei. Aí 20 dias depois eu tava olhando pra minha biografia de que porra é essa que tá aqui, meu irmão? Aí eu me lembrei da conversa. Aí eu digo, cara, como é que eu fui? E coloquei esse negócio na minha biografia. Eu não sou isso. Eu não sou mais de 600 alunos, eu não sou mais de não sei quantas vidas modificadas. Eu sou o Henrique Altran, nutricionista e professor. E tá tudo certo. A parte da rebelião e acabou-se. Tá entendendo? Cara, Altran, eu fui dar uma palestra sem ser esse sábado no anterior. E chegou na hora, né? A host foi me perguntar, Adolfo, você quer que eu te apresente como? Eu falei, fala que eu sou Adolfo, que eu sou seu amigo. Ela fez assim, então vai dizer que você é um médico ortomolecular que gosta de super-herói. Eu falei, tá bom, tá massa. Ela disse. Eu entrei com médico ortomolecular que gosta de super-herói. Outro dia eu vi um vídeo que o cara dizia assim, eu sou fulano de tal, eu tenho 300 e tantos mil seguidores. A credencial do cara é o número de seguidor, Adolfo. De seguidores. Cara, você vê, né? É esquisito, Altran, eu não sei. Eu vejo assim, ó, você falou que o Instagram é você e você gosta de fazer. Eu também gosto, sabe? Eu gosto muito quando o pessoal chega e fala pra gente assim, poxa, olha, eu alcancei tal coisa com as dicas que você colocou, né? Poxa, você falou tal coisa, achei interessante por causa disso. Ou até, você falou tal coisa, eu não concordo, que eu penso de tal outra maneira. Aquilo leva a uma discussão legal. Tudo isso é muito bom. Eu concordo com você. Não precisa ter muita gente, precisa ter gente interessada, né? Tanto que é por isso que eu não ligo muito, hoje em dia, para essa questão dos números, eu ligo para o que rende no sentido de interação. Então hoje, por exemplo, seguidores da gente, né? Tirando aqui pelo meu perfil, eu sei que o seu não é diferente. O pessoal interage bastante. O pessoal participa bastante, né? E isso é muito legal. Então eu faço questão, inclusive, depois de responder um por um, para justamente manter, né, essa roda girando, porque eu acho legal demais. Mostra que a pessoa realmente se interessou pelo que você escreveu, realmente se interessou pelo que você publicou. E hoje, muito por causa dessa coisa também de estar fazendo alguns produtos, estar fazendo já algumas outras coisas que eu comecei a fazer também, você deve ter visto, do Medicina de Atitude e tudo mais, isso ficou ainda mais interessante, porque o pessoal chega para falar, não, assisti aquela aula e gostei disso, não gostei daquilo, tal outra coisa, vocês me explicam melhor. Cara, isso é muito bom. Já
passei por momentos de emoção verdadeira, Altran, de abrir o direct e de repente ter uma mensagem: doutor Adolfo, poxa, depois que eu comecei a seguir suas dicas, eu emagreci não sei quantos quilos, não tenho mais resistência à insulina e não tenho mais problema de sono. Gente, isso, eu tenho certeza que você pensa igual, Altran. Isso é gratificante ao nível que eu não consigo nem classificar, de tão bom que é. Não precisa ter 1 milhão de pessoas, basta ter uma. Eu recebi um desses. Para fazer isso. Eu sou amigo do fulano de tal, que é meu amigo, e ele me indicou o teu perfil, e só no teu perfil, em 4 meses, eu perdi já 12 quilos. A minha esposa também está fazendo, e ela está super satisfeita. E disse, cara... Alguma seguidora escreveu aqui, enquanto nossa conversa, disse que o marido dela já perdeu uns 20 quilos seguindo as sugestões. Isso é bom demais. Precisa de alguma coisa? Precisa mais do que isso, Altran? Não precisa. Nós nem acabamos nem falando da jornada. Fale um pouquinho das Pô, negão. Acho que é porque tinha muito tempo que a gente não conversava, pô. Tem muito assunto para conversar. Porque a gente vai estar com os cavaleiros que dia agora? Cara, ninguém marcou ainda. Temos que marcar. Temos que marcar. Os cavaleiros que virou o cavaleiro empresário, que agora tá difícil, né? Ah, o Marcelão. Não, Marcelo é um empresário chique. Daqui a pouco ele vai estar chegando de helicóptero na live. Tô achando bom. Deixa, tá ótimo. Eu vou desenvolver para ele. Rapaz, fui pegar as listas para poder desenvolver. Tinha um tempinho que eu não desenvolvia, né, produto. Devia ter quase um ano. E, bicho, o grau de restrição da lista positiva tá tão grande que acho que para você fazer um chiclete tá dando dificuldade. Nossa. Então eu tô tendo que revisar tudo. Mas você tem para outro dia. Eu vou falar da rebelião, da nossa jornada. Cara, só para o pessoal entender que o Adolfo é está num grupo seleto das pessoas que fizeram palestra nas 3 jornadas, hein? É uma honra grande. É uma honra grande. É uma honra grande. Cara, então, nessa jornada, eu vou falar sobre justamente os 6 pilares de uma saúde fenomenal, que é o material em cima desse material que eu estou trabalhando agora, né? Em cima do meu livreto, aquele livreto que eu lancei em 2014. Então, eu gosto muito, Altran, de trazer, pessoal, essa noção. Eu acho que todos nós trabalhamos muito isso, todo mundo da rebelião, ou pelo menos a maioria. A ideia de que a gente precisa de um básico bem feito antes de pensar em extrapolar isso. Porque o que a gente mais vê são propostas mirabolantes que tentam compensar o básico mal feito. Pessoal, desculpa, não funciona. Não tem chance de funcionar. Sabe? O cara que acha que vai ter um bom emagrecimento saudável tomando Ozempic com Venvance, sem cuidar dos hábitos de vida, perdão, não vai. Tá? Você até pode conseguir alcançar o que você queria, mas você não vai conseguir ficar lá. E você provavelmente não vai alcançar com saúde. Tá? Então, não funciona assim, pessoal. Então, eu vou falar sobre isso, Altran. Vou falar sobre essa ideia do básico que funciona. Quero trazer para o pessoal alguns exemplos práticos, até publicados em artigos mesmo, sobre mudanças de hábitos simples que levam a resultados contundentes no que diz respeito à saúde. Porque é interessante, a gente tem muito trabalho nos últimos anos comparando, por exemplo, mudança de hábito com o uso de medicamento. E é interessantíssimo como um monte de trabalhos como esse mostra que a mudança de hábito dá mais resultado do que o uso do medicamento. Para um monte de coisa. Para um monte, para sono, para hidratação, para emagrecimento. Tá? Você falou sono aí. Veja que dos tratamentos mais fortes que existe, nível de evidência A, para a insônia, é terapia cognitivo-comportamental. Perfeito. Excelente. Excelente. Né? Você vê que não é medicamentoso. Né? E vai trabalhar em cima do hábito. Você vai trabalhar em cima da base programacional, né, do comportamento. Então, eu vou falar disso. Quando eu toco nesse tema, Altran, é interessante que muita gente olha assim e fala, mas isso é tão simples. Eu falo, pessoal, simples mas para botar em prática...
Negão, quando estabeleci esses 6 elementos, Altran, isso foi resultado de um monte de reflexão na época, uma conversa grande com o Ícaro Alcântara, lá de Brasília, um amigo da ortomolecular, foi quem me incentivou, né, a escrever e tudo mais. Cara, são 6 coisas que você não pode não fazer. São 6 coisas que se você não fizer, você não vive. Você já viu falando sobre isso? É comer, fazer cocô, beber água, fazer xixi, respirar e dormir. O pessoal fala, pô, mas não dá para não fazer. Justamente, não dá para não fazer. Agora, o quão bem você faz essas coisas? Aí é que tá. E a proposta, qual é? Uma coisa que você sabe tão bem quanto outra. Se você fizer essas 6 coisas muito bem feitas, você já resolveu, sei lá, acho que 95% dos seus problemas de saúde. Não custa, sabe? Mas aí eu vou trazer na nossa palestra mais detalhes, os porquês dessas coisas, certo? Vou trazer alguns artigos para mostrar para vocês, né, como isso se processa, um pouco da parte da fisiologia e tudo mais, né, do porquê dessas coisas serem tão importantes, né? Até a questão do horário de dormir, a ideia da cronobiologia e tudo mais. Tudo isso vai estar lá explicado, tanto quanto possível na palestra de 1 hora, né, Altran? Né? Mas que, como já é um tema que eu já venho trabalhando, quem quiser, o meu perfil tem muito material sobre isso, e tem o próprio Medicina de Atitude e o próprio e-book, né? Mas assim, na palestra vão ter coisas que não estão no e-book, que não estão no meu perfil, e que depois, obviamente, eu vou acabar incorporando tudo, mas quem tiver na nossa jornada vai ver isso, e vai ver tanta coisa. Mas, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Esse menino aqui em cima, ele é psicopata, certo? Menino, Ele conseguiu trazer... já. Não, Altran, você tá um rapazote, porque, cara, você conseguiu trazer para a nossa jornada caras que escreveram livros que a gente leu. Bicho! Eu adoro mostrar. Cadê Fala um pouquinho disso aí, Altran. Fala um pouquinho disso, pessoal. Cara, essa é uma das coisas mais incríveis que a internet nos possibilitou. Para Isso mim, é fantástico, uma cara. honra genial, né? Que é você ter a possibilidade de ter pesquisadores de nível internacional, né? Porque a gente vai ter, nós vamos ter 2 pessoas. A palestra, toda a jornada é incrível, tá? E eu quero só dizer, Adolfo, que você pode não ter escrito um livro que a gente leu, mas você é um cara incrível também, né? Não é à toa que você está nas 3 jornadas, não é só porque você é meu amiguinho, não. Porque você Te honro a mesma referência, irmão. você é um cara muito massa. E aí, você ter, por exemplo, Ben Bikman. Cara, Ben Sensacional. Bikman é sensacional, cara. Sensacional. O nível de palestra dele é sensacional, bicho. Sensacional. E você já viu, né? Sim. Descarado. Viu na frente de todo mundo. Porque eu tenho que ver a palestra. Você tem que traduzir, você tem que legendar. E o Bill Schindler, que escreveu It Like, que é outro cara. Cara, a palestra do Bill Schindler tá um negócio assim surreal, bicho. Surreal. Bom demais. Sensacional, bicho. Sensacional. Agora, cara, pelo preço que está sendo cobrado, ter acesso. Poxa, são quantas aulas, Altran? São 15 aulas e a mesa redonda no sábado, né? Cara, 15 aulas na mesa redonda, sendo que 2 com 2 autores internacionais são referência para nós. Cara, é de tirar o fôlego, literalmente. 2 perguntas que eu só faltei morrer de rir. A primeira pergunta foi assim: esses R$ 99 é por palestra? Tá entendendo? Porque a pessoa Dava para ser. Dava para ser. R$ por palestra. Né? E realmente você vê o valor que ela deu, né? É o valor. Isso é legal. E a outra coisa que me perguntam muito é se R$ 99 é a parcela. O preço todo. Porque assim, a galera está acostumada, sabe, Adolfo, a ter produtos na internet que o foco é simplesmente lucrar e ganhar muito dinheiro. Tá entendendo? E o nosso foco não é esse. Cara, é óbvio que a gente compra comida e paga as contas com dinheiro. Então paga com amor e com seguidores. Não dá isso. Mas o valor é quase simbólico, né, Altran?
R$ 9 para você ter esse nível de informação, cara, não é nada. Não é Não é nada. nada, é verdade. Ninguém tá querendo enriquecer fazendo jornada. Meu sonho, eu vou dizer para vocês qual era o meu sonho, eu falei pro Felipe hoje na live anterior à sua. O meu sonho era a gente fazer uma jornada presencial. Era não. A gente vai fazer. É fazer uma A gente jornada vai presencial. fazer. É um, E vai ser um tesão quando a gente fizer isso presencial, meu irmão. vai sim. Vai sim. Porra. Agora sim, uma jornada presencial, cara, ela demanda um investimento de tempo e de dinheiro, né? Porque você tem que contratar uma empresa para organizar. Tá A gente entendendo? tem quem faça. Aí, Relaxa. Ó, o ingresso não vai ser reais. rapaz, Altran, meu rapaz, isso a gente tem quem faça. Não se preocupe, Pois é. porque para patrocinar um evento como esse, nós temos muitos parceiros de valor. Então, assim, eu te garanto que isso não seria um entrave para a gente conseguir fazer. A gente consegue fazer. O segredo é esse, a gente ter a gente ter parceiros que patrocinem para a gente poder bancar a passagem de palestrante, essa coisa toda. Cara, né? já tô vendo acontecendo, velho. Isso vai ser muito legal. Vai ser, Aí, ó, ser... tá vendo? O Gustavão já tá pondo à disposição a equipe dele e a empresa, tá vendo só? Então, não se preocupe que a gente tem, ó, parceiros de valor, graças a Deus. Olha, Altran, sabe o negócio? Tem um ditado antigo que vale assim, mais vale amigo na praça do que dinheiro no bolso. O que não falta, cara, nesse sentido empresarial, amigo na praça, fica tranquilo que isso não vai ser entrave para nós. Vamos amadurecer essa ideia e lançar esse negócio, porque eu acho que a gente tem que partir para cima. Entendeu? Eu concordo com você. De repente, do ano que vem já pode ser assim, vamos ver, né? A gente conversa e vê por que não, né? Então, eu penso dessa forma. Tem que ter patrocínio do Base Forte Suplementos. De repente, né? Né? Do Base Forte da Nutrition All vai ter patrocínio, e aí a gente vai correndo atrás disso. O que eu te digo é o seguinte, ó, qualidade informacional, graças a Deus, a gente tem. Falo da mesma forma como você falou, sem modéstia mentirosa aqui. A turma que faz a rebelião, pessoal, a turma que faz a jornada, é muito engajada. Todo mundo é muito interessado. Eu nunca vou dizer para vocês que nós somos perfeitos e não erramos, não é isso não, mas nós temos muita vontade de acertar e nos esforçamos muito e temos todos muita responsabilidade. Tanto que o resultado da jornada, da primeira para a segunda, multiplicou. Hein, Altran? Da segunda para a terceira está acontecendo isso de novo. Então, assim, a tendência disso é só crescer. Por quê? Porque o pessoal tem qualidade informacional. Vocês não vão ver 15 Palerma falando bobagem de qualquer jeito. São 15 profissionais que vivem o que pregam e o que vão lá explicar. São 15 profissionais que atendem, que pesquisam, que trabalham, certo? Eu acho que na nossa jornada não tem nenhum 100% teórico dos nossos daqui. Todo mundo, de alguma maneira, trabalha na prática. Sem querer desfazer dos teóricos. Tá? Eu tenho professores que são puramente teóricos, que são sensacionais. Mas eu digo o seguinte, a jornada se propõe a ser um processo de ensinar muito do que é prático e real. Sabe? Quem assiste a jornada sai de lá dizendo assim, poxa, cara, mudou a minha forma de viver, né? Mudou a forma como eu enxergava as coisas. E isso é muito bacana, tá? Então, assim, turma, quem de vocês vai participar? Juju, eu sei que vai. Gustavão já disse que vai também. Obrigado, irmão. Seu apoio é assim, importante demais. Tenho certeza disso. Vocês vão ver coisas que vão fazer vocês, no mínimo, colocar em dúvida alguns conceitos, algumas verdades que vocês tenham. E isso vai fazer com que vocês reflitam mais e alcancem níveis mais interessantes, né, de entendimento sobre as coisas. Então eu recomendo demais, sou fã, não é à toa que estou desde a primeira e vou estar com fé em Deus, enquanto eu estiver vivo eu estou participando. Show de bola. Meu amigo, não vou segurar você mais não, até porque eu já estou me mijando aqui também. Não. Segurar nada, você sabe que a gente aqui se deixar vai embora, mas é isso aí, vamos lá, que já deu horário mesmo. Eu nem falei do Indiana Jones novo ainda, pra gente poder comentar. Você assistiu? Ainda não, cara.
Ainda Cara, não. Assim, mas pelo menos sabe que não tá ruim. eu tenho que ir por um motivo religioso, né? Sabe que Indiana Jones faz parte da religião. Eu tenho que ir. Mas Exatamente. ainda tá no cinema? Cara, não sei. Eu assisti logo na primeira semana. É. Filho mais novo, tava doido pra ir ver. Só me diz se você achou bom. Cara, eu achei bom. Ele não é Em Busca do Cálice Sagrado, que pra mim é o melhor, certo? Mas ele é, por exemplo, eu achei ele melhor do que o Tempo da Perdição. É. O Tempo da Perdição é o dos três, dos quatro anteriores, é o mesmo mesmo, que eu não gostei muito, sabe? É, eu curti assim a aventura por si, mas realmente ele é o mais, é o Agora, menos denso. o Cálice Sagrado é muito fantástico, aquele filme, cara. É, do cacete mesmo. É, então, acho que vale, cara. Acho que tá valendo. E Não, eu assim, vou. hoje com essa história de botar o ator e fazer a cena com o ator jovem, né? Que a inteligência artificial tá fazendo isso. Pô, tá muito massa. Eu vi um filme do Tom Hanks agora, nesse. Foi ontem que eu vi com a Liane, O Pior Vizinho do Mundo, que é Maravilhoso, velho. Que filme lindo, velho. muito Puxa lindo, vida. muito lindo. Que filme bom. Então, a hora que ele aparece novo, o Tom Hanks novo, É, usando é. agora esse efeito, é muito Feito massa. com CG. É. Tem no do Harrison Ford, que é muito legal. Muito legal. E Ah, eu assim, vou assistir. É, eu tenho que ver, não tem vale, e jeito. vale pelo Harrison Ford, viu, bicho? Porque o cara tem 82 anos de idade, bicho. Cara, tudo bem que ele não tá mais, ele não faz mais aquelas cenas que ele fez no começo. Claro que não, né? Mas, cara, ele tá muito. Tem uma cena que ele aparece sem camisa, que tá muito inteiro, bicho. Tá muito inteiro. Tem o Tá, mérito tá de de parabéns. ser um velho enxuto que tá fazendo um filme de ação. Tem esse mérito. Tem esse Não, mérito. cara, eu tenho que assistir, já falei, motivo religioso. Né? Mas você tocou, o Pior Vizinho do Mundo já tá no streaming. Tá na. Na Amazon Acho que é Prime? acho que é no Prime. Acho que é no Prime. Ou é na HBO? Um dos dois, Não, né? acho que é no Prime. Acho que é no Prime. Então fica aqui perto do nosso encerramento essa dica para vocês, pessoal, que não assistiu, até porque esse nome ficou cretino, esse nome tem nada a ver com o filme, Péssimo. tá? É I Name Oro. Né? Um cara. O nome é um cara chamado Otto, né? Botaram o pior vizinho do mundo, ridículo esse nome, tem nada a ver com o filme. O filme é simplesmente Muito bom. perfeito. Uma daquelas coisas que Tom Hanks fez que eu acho que ele vai agradecer o resto da vida de ter aceito esse papel. Que é fantástico. Magistralmente. Né? O Tom É. Hanks é um cara. Muito bom. E quem tiver esse problema como eu de suar pelos olhos, É. se prepare, porque vai suar pelos olhos. É muito... Dizem que é choro, mas não é bobagem, é suor pelos Até olhos. porque tem uns ninjas cortadores de cebola que aparecem perto da gente, né? Aí faz a gente chorar. Muito bom. Tá bom, meu velho. Então tá. Um abraço, hein? Oi, irmão. Obrigado, obrigado mesmo. Mais essa live aqui nós dois juntos. Tava com saudade de estar aqui contigo. Obrigado vocês que assistiram até o final, pessoal. Exato. Vamos para frente. Vamos? Não? Valeu, meu Valeu. amigo. Um abraço. Tchau. Um abração, até mais.